Então, meus queridos, sejam todos bem-vindos, muito bem-vindos, encarnados, especialmente nossos irmãos desencarnados. Em quase tudo que falamos, partimos de um ponto que muito nos sensibiliza, a caridade, nos dois pontos da existência. Esse livro é uma fração de caridade da sabedoria. O nosso companheiro Miramês comenta: as perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, desde a primeira até a de número 51, com grande simplicidade, nos mostrando a amplitude dos ensinamentos da codificação. A literatura mediúnica, principalmente no Brasil, é portadora de um acervo enorme de conhecimentos espirituais, que antes se encontrava escondido nas dobras do tempo e que as mãos dos benfeitores da vida maior tornaram conhecido como celeiro inesgotável dos preceitos imortais. No entanto, ainda existem os cegos e aqueles que não querem ver. As páginas de luz estão espalhadas por toda a nação brasileira, como convites a todas as criaturas, indicando caminhos e traçando deveres, instruindo pessoas e educando homens, para que o amanhã não perca seu grande objetivo, o de ser o verdadeiro paraíso, onde haja abundância do mel da fraternidade e do leite do amor. Nós outros estamos trabalhando nesse país em cujo futuro Cristo confia sobremodo, refletindo a sua luz benfazeja por todas as outras nações, cujos espíritos, ali estagiados, são nossos irmãos em Jesus. Aproximam-se as provas redentoras e coletivas da humanidade, como que em um vestibular, no sentido de passar para outro curso, onde poder-se-á aprender com mais profundidade o que é a benevolência e o amor de uns para com os outros. Esse livro é um pequeno curso para despertar no estudante valores morais e espirituais. Ele pode abrir caminhos para que a caridade se solidifique nos corações dos leitores, ampliando o saber em consequências admiráveis, pois as linhas dos livros que se baseiam na doutrina dos espíritos são assistidas pelo grande rebanho empenhado em difundir o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nesta pátria abençoada, com reflexos no mundo inteiro. Queremos, pelo querer de Jesus, que todos os filhos de Deus se deem as mãos e, em um cântico da mais alta harmonia, compreendam os deveres mais urgentes da amizade, aquela que não pode esquecer o perdão, do perdão que não pode esquecer a fraternidade, e da fraternidade que jamais poderá esquecer o amor. Meu companheiro, esse livro é o primeiro de uma série, na mesma sequência de conhecimentos, para que o princípio da doutrina avance na estrutura de conceitos à luz da razão, buscando no mais além o que pode suportar. Se já fazes muitos tipos de caridade, concitamos-te a mais uma, a caridade do livro. Com base no Evangelho, o livro desperta no coração o que nele dorme de mais sagrado, e os domínios dos sentimentos do bem crescem e se abastecem na própria ciência da vida. Se já conheces a doutrina dos Espíritos, enriquecerás teus conhecimentos com esta obra. E, se ainda não a conheces, procura lê-la conjuntamente com o livro que fez nascer a doutrina espírita. Assim, o teu entendimento aflorar-se-á como uma luz que estava apagada por falta de oportunidade. O livro dos Espíritos é um sinal das leis universais. Quem nele estuda, meditando em seus ensinamentos, e com a ajuda de outros livros que lhe dão sequência,
passa a compreender que os sinais são frases, que as frases são forças indicativas para a libertação da alma. Estamos confiantes nos homens que dirigem as nações e nos que trabalham nos sentimentos das criaturas, porque Deus é espírito, e em espírito e verdade, ele comanda tudo e a todos que saíram das suas mãos santas e sábias. Que Jesus abençoe mais esse esforço do nosso companheiro, que faz do tempo uma matemática inesgotável e do pequeno espaço desse livro um fenômeno, de onde refletirá muita alegria. Bezerra de Menezes. Eu queria só fazer um comentário nessa parte da caridade do livro e falar sobre o médium João Nunes Maia. Esse médium psicografou livros belíssimos e ele tinha um trabalho, não sei se o trabalho continua a existir, sim, mas enquanto ele era vivo ele tinha um trabalho que era Pão e o Livro, aonde ao mesmo tempo que eles tinham todo o trabalho de consolação, auxiliando com alimento, com cestas básicas, com itens que estão ali de necessidades básicas, eles também trabalhavam com o aspecto do esclarecimento. Não só dando livros, mas várias formas de esclarecer e auxiliar. Então é bem os dois, as duas partes ali, a da consolação e do esclarecimento, que do ensinar a pescar, mas ao mesmo tempo ele dá as condições, pelo menos para que os aspectos básicos da vida estejam pelo menos ali satisfeitos, para que a pessoa ela consiga entrar em aspectos mais profundos do esclarecimento. Isso. É uma bênção, e eu quero compartilhar com vocês o meu sentimento. Logo que eu conheci esse grupo, eu perguntei para o Ismael, por que um livro, cada dia da semana um livro diferente, tá? Por que não pega um livro e lê, né? E a gente recebe os sinais e não sabe ler. Essa que é a verdade, né? Porque nem todos podem participar todo dia da semana. Então, quem participa na quarta vai, por exemplo, pegar todos os livros da quarta-feira e pega a sequência. Né? Então, é muito interessante isso. E a metodologia que a gente usa de ler primeiro, pegar um texto, né? Primeiro a musiquinha no início, para quem não sabe, antes, 15 minutos antes, às vezes 30 minutos antes, a gente já põe uma musiquinha que vai harmonizando, que vai nos preparando, para a gente conseguir absorver a leitura e os ensinamentos e fazer uma boa irradiação. Eu vou reler o capítulo aqui, colocando, com muita delicadeza, eu vou tirar a palavra este, falou, o livro é um pequeno curso para despertar em nós. Eu estou mudando um pouquinho o texto, tá, gente? Mas se quiser subir aí, Ismael, tá lá, esse texto. Aí, ó, este livro. É um pequeno curso. Então, vamos tirar este, porque se a gente ler todo o contexto, ele vai ver dos livros, a importância da leitura, da busca do conhecimento, para sentimentar, né, os nossos valores. Então, o livro é um pequeno curso para despertar valores morais e espirituais. Estudantes, todos nós sabemos que somos, né? Pode abrir caminhos para a caridade, para solidificar nos corações dos leitores. Porque a gente é muito importante a gente ter uma base, né? E a espiritualidade vem, Miramês, com toda essa magnitude, João Nunes Maia, com essa doação, vem trazer tudo isso para nós, para ampliar o saber em sequências admiráveis. Então, cada dia é um livro, uma sequência, né? Pois as linhas dos livros que se baseiam na doutrina espírita
são assistidas pelo grande rebanho empenhado em difundir o Evangelho. E a gente leu, a gente está lendo também a obra de São Francisco de Assis, onde São Francisco de Assis, o que ele procura fazer? Só seguir o Evangelho de Jesus Cristo. E é através dessas leituras que a gente vai aprender a fazer isso, né? Então, pulando para outro parágrafo, queremos, pelo querer de Jesus, que todos os filhos de Deus se deem as mãos em um cântico da mais alta harmonia, cumprindo os deveres mais urgentes da amizade. Olha o nosso encontro de amigos aqui, né? Aquela que não pode esquecer do perdão, que não pode esquecer a fraternidade, e da fraternidade que jamais poderá esquecer o amor. É todo o nosso trabalho. Quando eu li esse prefácio, gente, eu comecei até a chorar. Olha que bênção, olha que alegria, olha que ensinamento. Gratidão. Só baixa um pouquinho, Ismael, onde estava na primeira... Não, aliás, subi, desculpa. Aí mesmo. Aí, onde aproxima-se... Aqui, aí mesmo. Na verdade, para mim, o mais emocionante de tudo isso não é o que está escrito, é o que não está escrito. Porque o Bezerra de Menezes, ele dá um indicativo assim, bem incisivo da importância dessa obra e do momento dessa obra, quando ele diz aqui: aproximam-se as provas redentoras e coletivas da humanidade, como que um vestibular no sentido de passar para outro curso, onde poder-se-á aprender com mais profundidade o que é benevolência e o amor de uns para com os outros. Esse livro é de 1982. Então, isso aqui, na verdade, é uma preparação já para esse início, que já está mais adiantado, da transição planetária. Ver como eles fazem a coisa acontecer muito antes do que a gente imagina, já é tudo estudado e programado. Então, na verdade, qual a importância da gente aprender isso com mais afinco, entender melhor, se preparar melhor para o futuro que há de vir para todos nós. Então, quando ele diz aqui, aproximam-se as provas redentoras, ele está se referindo diretamente à transição planetária, em que a gente, como um vestibular, para passar na prova, vai ter que precisar conhecer mais, saber mais. Então, ele está dando aqui, essa é a apostila, estuda ela para você fazer a prova e se dar bem. Isso aí. Então, gente, essa aqui, ó, 0001, é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Eu vou... eu vou compartilhar aqui a primeira pergunta, que aí a gente vai conversando. Porque só para a gente saber qual é a primeira pergunta. E, na verdade, essa primeira, eu tô bem com o livro aqui, eu vou só ler então, porque ela é bem pequenininha. Que é Deus? É a pergunta. O Kardec faz a pergunta para os espíritos, né? Que é Deus? Aí ele fala: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, é só isso, né? Então, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Ô, José Alves, diga. Eu queria tirar uma dúvida, que é o seguinte: a gente vai ler, estamos iniciando essa leitura, o ideal era ter lido o Livro dos Espíritos primeiro? Não. O atrapalha, compromete, é porque é como se fosse uma tentativa de interpretação do que já está lá, né? Porque vai vir a sequência de perguntas, né? Aí eu fiquei sentindo essa falta, puxa, eu deveria estar lendo o Livro dos Espíritos primeiro, porque é como se fosse um tradutor, né? O que a gente vai ver é isso, ou não faz sentido o que eu estou dizendo? É como se fosse uma espécie de uma nova interpretação, uma tradução do que está no livro original.
Não, assim, vai ter a pergunta, ele vai fazer uma reflexão a respeito da resposta que os espíritos deram. Eu acho Então, que é como se você estivesse lendo o próprio livro dos espíritos. Você tem a pergunta, você fica refletindo a respeito. Opa, diga, Silvio. não, eu acho que não é nem uma reflexão em cima da resposta, é em cima da temática de cada pergunta. Ele não é propriamente, ele não vai reinterpretar a pergunta. Dentro da essência da pergunta, ele vai dar a visão dele, a explicação espiritual dele. Não é reescrever o livro dos espíritos, propriamente dito. Diga, Jair. Pegando o gancho que você acabou de falar aí, vocês aí, o que é que eu entendo? Quando foi escrito o livro dos Espíritos, nem eletricidade tinham nas casas. Era a época do lampião. Então, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos um conhecimento científico muito restrito, um preconceito religioso muito atuante na sociedade. Então, quer dizer, quando foi escrito o livro dos Espíritos, havia uma redução de conhecimento daquela sociedade. Então, o que é que vai fazer agora? Como você acabou de ler, 1982 já tinha conhecimento do DNA, todo o conhecimento da ciência, de filosofia, de psicologia e tudo mais. Então, agora ele vai trazer as mesmas perguntas, porque olha só, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema. A inteligência suprema para aquela época é muito reduzida para a inteligência suprema que é hoje, que nós temos todo o conhecimento de galáxia, de choque de galáxias, destruição e criação de estrelas, e assim sucessivamente. Então, a resposta dele vai ser calcada em cima da resposta de Allan Kardec, do espírito, né? Daqueles espíritos, mas só com ampliação. Como a gente está falando, o que é uma inteligência, um ser supremo? Agora a gente já tem um pouco mais, um conhecimento um pouco mais abrangente do que uma suprema inteligência do que era naquela época. Só isso. Então vamos, Silvio. E a gente vai seguindo, gente. A gente não precisa pegar toda ela, não, né? É bom que a gente vai conversando, às vezes vai parar em um parágrafo e vai conversar bastante. A suprema inteligência. O primeiro interesse de Allan Kardec foi saber dos espíritos que era Deus. E eles responderam dentro da maior simplicidade, mas com absoluta segurança. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não poderemos nos sentir seguros onde quer que estejamos, sem pelo menos alimentar a ideia de uma fonte criadora e imortal. O estudo sobre o Senhor nos dá um ambiente de fé que corresponde, na sua feição mais pura, à vontade de viver. Sentimos alegria ao entrarmos em contato com a natureza, pois ela fala de uma inteligência acima de todas as inteligências humanas, de um amor diferente daquele que sentimos, de uma paz operante nos seus mínimos registros de vida. O Deus que procuramos fora de nós está igualmente no centro da nossa existência, porque Ele está em tudo. Nada vive sem a sua benfeitora presença. O Criador estabeleceu leis na sua casa maior, que cuidam da harmonia na mansão divina, sem jamais esquecer do grande e do pequeno, do meio e dos extremos, para que seja dado a cada um segundo as suas necessidades. Não existe injustiça em campo algum de vida, pois cada espírito ou coisa se move no ambiente que a sua evolução comporta. Daí resulta o porquê de devermos dar graças por tudo o que nos é colocado no caminho. É justo, entretanto, que nos lembremos do esforço individual e mesmo coletivo de sempre melhorar como sendo a nossa parte para alcançarmos o melhor. Aquele que acha que tem fé em Deus, mas que vive envolvido em lugares de dúvida, com companheiros que não correspondem às suas aspirações de esperança,
ainda carece da verdadeira fé, iluminada pela temperatura do amor. É a confiança que requer reparo. Assim sucede com todas as virtudes conhecidas e, por vezes, vividas por nós. Estudemos a harmonia do universo, meditemos sobre ela, pedindo ao Mestre que nos ajude a compreender esse equilíbrio divino, porque se entrarmos em plena ressonância com a criação, sanar-se-ão todos os problemas, serão desfeitas todas as dificuldades e todos os infortúnios cessarão. Somente depois disso, pelas vias da sensibilidade e pelo porte espiritual que escolhemos para viver, é que teremos a resposta mais exata sobre o que é Deus. Conhecer e amar são duas metas que não poderemos esquecer em todos os nossos caminhos. Esses dois estados da alma abrir-nos-ão as portas da felicidade, pelas quais poderemos viver em pleno céu, mesmo estando andando e morando na terra. A suprema inteligência está andando conosco e falando constantemente aos nossos ouvidos, em todas as dimensões do entendimento. Porém, nós não estamos surdos aos seus apelos e passamos a sofrer as consequências da nossa ignorância. Todavia, um intercâmbio entre os dois mundos acelera uma dinâmica sobremodo elevada a respeito das coisas divinas, para melhor compreensão daqueles que dormem, e o Cristo, como guia visível através das mensagens, toca os clarins da eternidade, anunciando o novo dia de libertação das criaturas, mostrando onde está Deus e que é Deus, que nos espera, filhos do seu coração, de braços abertos, como Pai de amor. Pessoal, eu queria até fazer uma proposta para vocês. Como a gente está começando hoje, né? Eu acho que talvez seria bom, não sei se mais ou menos igual acontece com o Modelando Pensamento, é um encontro por pergunta. O que vocês acham? Se na próxima semana a gente volta nessa e comenta sobre essa, eu acho que seria interessante, mas eu queria escutar vocês. Eu acho que é por aí mesmo, é uma pergunta. Mas a gente é livre, né? Mas normalmente a gente faz como moldando o pensamento, a gente lê uma pergunta e comenta, né? Eu acho que. Pode dizer, Jay, pode ser. Vai dar. Eu acho que todos nós somos inspirados, entende? E o plano maior está nos orientando e vai inspirando. Inspira Ismael, inspira Silvio, inspira Rômulo, inspira José, inspira todo mundo, e a coisa vai caminhando, entendeu? É só isso que eu queria acrescentar. Deixar livre, né? Isso aí. Pode ter em mente isso, de fazer uma questão, mas assim, não é impeditivo que no meio alguém ache alguma necessidade de comentar, fique esperando o texto todo acabar. Porque a gente faz isso normalmente, fica todo mundo, porque são textos curtos, aí fica todo mundo esperando. Mas em qualquer momento, em qualquer parágrafo, qualquer linha, que alguém achar que tem uma coisa que precisa ser comentada, ou questionada, ou levantada, isso tem que ser feito. Não tem obrigatoriedade nenhuma de esperar acabar o texto, não. Eu acho